o cenário catastrófico que nós vimos acontecer de 2020 para cá. Milhares de vidas sendo perdidas, ausência e privação de recursos que poderiam ter salvo muitas pessoas, ou seja, são prejuízos incalculáveis e eu tenho certeza que essa história vai dar pano para manga daqui para frente. Agora, olha aqui, ó. Olha o nome do jornal aí, né? É perigoso até essa imagem assumir da tela, mas vamos lá. Olha o nome do jornal, olha a matéria que eles estão dizendo que é tudo mentira, que é tudo engano. Isso foi quando essa matéria? Tá aqui, ó. Vou passar a data. 17 de junho de 2021. Tá? 17 de junho de 2021. Eles estavam soltando essa matéria aqui para o Brasil e para o mundo inteiro, dizendo que não passavam de mentiras, de engano, de falsidade e aquilo que eles gostam de americanizar o vocabulário, chamando de fake news, né? Fake news, que é uma maneira de americanizar, de colorir o rabo do pavão para o povo acreditar que realmente é digno de credibilidade o que está sendo dito, o que está sendo falado, quando na realidade veio à tona, né? Por isso que eles estão tão calados agora, porque eles defenderam tanto que agora o que eles vão argumentar, doutor Leonardo? Eles não vão argumentar, pastor Claudinei, porque qualquer tentativa nesse sentido se tornará um tiro no próprio pé, como diz o ditado. Qualquer tentativa nesse sentido vai se tornar uma autoincriminação. E é o que eles não querem que aconteça, e justamente por isso que eles não estão se arriscando a produzir nenhum conteúdo nesse sentido, porque eles sabem que eles vão esbarrar em teses e ideias que eles defenderam, principalmente nessa época da notícia que o senhor acabou de apresentar. Eu me recordo bem que 2021, junho de 2021, talvez nós estaríamos no ápice daquela situação tenebrosa. E essa galera já tinha um arcabouço de ideias fechado, eles já tinham uma espécie de conchavo em relação àquilo que seria propagada no que diz respeito às notícias embasadas em desinformação. Então, qualquer tipo de tentativa de defesa agora seria entrar em um campo minado, porque a verdade é uma só. Quando narrativas estão embasadas em mentiras, é conforme nós já ouvimos falar desde a época dos nossos avós. Mentira tem perna curta e quem mente não chega a lugar algum. Então, nesses dias que nós estamos vivendo agora, fica cada vez mais claro que a intenção desse pessoal sempre foi maligna. A intenção desse pessoal sempre foi perpetuar o mal diante da sociedade e as provas estão diante dos olhos daqueles que querem ver. Exatamente. E o que nós estamos vendo agora, nesse momento, é um silêncio desesperador. Você não vê a Rede Esgoto falar nada, você não vê os seus puxadinhos, que é a CNN, Band e essa turma toda, ninguém fala nada, está todo mundo quieto. Todo mundo procurando outros argumentos para engambelar a sociedade, porque aqueles mesmos que, como diz o ditado, botaram a boca no trombone, cadê a galerinha, né, que produzem as novelas da Rede Esgoto? Né? Cadê os artistas da Lei Rouanet? Né? Cadê Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento? Cadê Cláudia Raia? Cadê esse povo? O povo que gritaram fica em casa, cadê eles agora? Para trazer o argumento dizendo que eles foram objetos de Satanás na face da terra para enganar a sociedade. Não, está tudo em silêncio, tudo calado, né? Suas redes sociais como se nada tivesse acontecendo, e nós estamos vendo que está vindo aí à tona, dia após dia, a realidade de tudo que foi feito e preparado e armado contra, né, aqueles que realmente faziam parte do nosso amor, que partiram para uma viagem que não vão voltar mais, né? Foram numa viagem que não vão voltar mais, pessoas extrovertidas, pessoas cheias de vontade de viver, pessoas cheias de vontade de estar com a gente, de
de brincar, né, e de estar próximo aos nossos filhos, aos nossos entes queridos, pessoas que estavam em nosso meio, que hoje, né, partiram nessa viagem de uma forma brutal, a maioria deles, né, os familiares não puderam nem dar a última despedida, porque colocaram eles lá embalado dentro de um saco lá, entende? Apertaram, amarraram, colocaram, né, dentro da caixa de madeira, e nem velório teve, não teve nada. E a lembrança que a família tem é da pessoa indo para o atendimento e não voltando mais e nem sabendo se estava... enfim, tantas coisas que aconteceram que tem coisas que não dá nem para a gente comentar. Mas essa galera simplesmente se calou e ninguém fala nada, doutor Leonardo. Exatamente. O senhor tocou agora em um ponto muito sensível, pastor Claudinei, porque vamos assumir uma realidade. Todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui agora, no ao vivo, perderam, seja alguém do seu convívio diário ou alguém muito próximo. Ou seja, dificilmente vai existir alguém que possa dizer, comigo foi tudo bem, não perdi ninguém, nem um parente, nem um amigo, graças a Deus não fui tocado por essa consequência, por esse prejuízo. Eu acredito que não existe essa pessoa. Se existir, graças a Deus. Porque eu lembro que no ponto alto desse momento, desse período, o senhor acabou de citar aí, me trouxe a memória de períodos onde eu acompanhei velórios, sepultamento de amigos próximos, de pessoas do convívio social, no qual foi exatamente isso que o senhor acabou de dizer. O saco preto foi tirado de dentro do carro especial, os familiares tiveram que ficar afastados por pelo menos 20 metros de distância, não podia chegar perto para ver nada, para tocar, não. 20 metros de distância no tempo em que os funcionários tiravam o saco de dentro do carro para depositar direto na tumba fria, dentro da cova. Então, foi um período assim, de muita tristeza, muito dolorido para toda a sociedade. O pior de tudo que eu vejo agora é nós sermos alcançados pela revelação de que tudo isso não valeu de nada, tudo isso foi fruto da ideia sórdida e do pensamento de um homem que era visto como uma sumidade nesse assunto. Era visto, mundialmente falando, como alguém extremamente competente, estudado e sabia o que estava fazendo. E agora, a plena exposição do diário desse homem, que é esse que está na tela, que as imagens estão retratando, revelam e mostra que, na verdade, tratava-se de um ser humano totalmente contrário aos princípios básicos da sociedade. Eu acho que não dá nem para classificar esse indivíduo como ser humano, porque, sem dúvida alguma, diante das instâncias espirituais, ele carrega sobre as costas a responsabilidade por milhares de vidas que se perderam. Porque esse indivíduo, pastor Claudinei, não apenas foi o responsável pelas determinações mais graves relacionado a fecha tudo, a sociedade fica tudo enclausurado dentro de casa, não foi só isso. O problema maior que eu vejo é que esse indivíduo, ele perseguiu cientistas renomados, ele perseguiu pesquisadores que apresentaram possibilidades de tratamentos que sem dúvida alguma salvariam vidas, pessoas não morreriam por conta desses tratamentos, mas ele inviabilizou tudo isso, ele cancelou essas pessoas diante da mídia internacional e o resultado não foi esse, não foi outro, senão esse que nós vemos agora. E outra, né, doutor Leonardo, você que está em casa nos acompanhando, não foi só, né, aquele momento, ainda continua acontecendo coisas muito intrigantes no meio da nossa sociedade, né? Pessoas que perderam o olfato, né? Não conseguem sentir cheiro de nada. Pessoas que perderam o paladar, né? Não conseguem descobrir, preparando o almoço, a janta, um alimento ali, não consegue
experimentar para ver se está bom de sal ou não. Né? Pessoas que passaram a ter problema nas pernas, como se fosse um fogo selvagem queimando as pernas dia e noite e dia. Outras pessoas, problema de trombose, varizes, pessoas com problemas de dores que desenvolveram no corpo da pessoa que nunca passa, nunca se acaba. Né? Enfim, muitas coisas acontecendo, né? Não é só o que acontecendo. Né? Há um levantamento de que o bicho, né? Ele levou aproximadamente 15 milhões de pessoas para uma viagem, que a gente sabe qual foi a viagem, né? No mundo inteiro, 15 milhões de pessoas viajaram. Né? Só que, através do abraço que a Jussara deu em muitas pessoas, soma um total de 17 milhões, né? Até então. Ou seja, o abraço ele se tornou mais forte do que a perseguição do bicho. Né? O bicho perseguiu e alcançou 15. O abraço conseguiu 17. E ninguém comenta nada. E aí você diz, tá, mas o que você quer dizer? Por detrás está esse aí, o velhinho do mal. Né? O velhinho que é a própria caricatura de Satanás na face da terra. Junto com ele, o outro velhinho do mal que está lá nos Estados Unidos, né? Que todo mundo olhava e dizia, tadinho do velhinho, não consegue nem levantar os pés do chão, o velhinho está caindo, ele está andando até babando, né? Que nada. Ali tem um bicho ruim dentro dele, ao ponto que emitiu um perdão de 10 anos para esse daí da imagem, mesmo antes de qualquer julgamento. Agora, eu vou perdoar o Senhor de quê? Se eu sei que o Senhor não tem nenhuma culpa, doutor Leonardo. Perfeitamente. E esse perdão antecipado, em outras palavras, para qualquer entendedor, um pingo é letra. Esse perdão antecipado, ele serve justamente para colocar em evidência, no sentido de que esse indivíduo e os que estavam com ele sabem da existência de várias condutas criminosas, e não só contra uma sociedade específica, mas contra toda a comunidade internacional. E aí nós adentramos em vários reflexos de vários assuntos que fizeram parte desse período da história do nosso país, aonde muitos equivocadamente criticaram o governo daquela época, no sentido de que ele toliu, no sentido de que ele impediu as pessoas de serem abraçadas pelas jussaras, mas na verdade nós sabemos que não, porque dentro de um dos contratos, e aqui está a confissão de culpa, pastor Claudinei, dentro de um desses contratos, dessas jussaras, dizia claramente de forma expressa, foi noticiado à época, passou em algumas mídias, pouquíssimas mídias, a cláusula do contrato que dizia que eles não se responsabilizavam pelos efeitos colaterais da jussara. Em outras palavras, eu tenho um medicamento nas mãos que, ao mesmo tempo, ele pode te salvar, mas também ele pode te matar. E tudo isso defendido por esse senhor. Tudo isso idealizado por esse indivíduo que carrega nas costas uma responsabilidade que, sinceramente falando, eu não queria estar na pele dele no dia da prestação de contas do julgamento final. Porque, diante dos olhos dos homens, ok, pode ser que passe, mas diante dos olhos do Criador, gente, não vai passar uma agulha. Diante dos olhos do Criador, diante do grande trono branco, cada ser humano terá que comparecer para fazer a prestação de contas a respeito das condutas de vida. E eu me arrisco em dizer que a fatura desse indivíduo e do grupo que esteve com ele e sustentou todas essas ações maquiavélicas, eles terão uma fatura tão imensa que será difícil alguém aparecer para conseguir pagar, pastor. Eu tenho certeza disso. Ninguém vai, como diz o ditado, ter a chance de abraçar essa pendenga, né, da parte deles, porque
cada um dará conta de si naquele dia. E esse daí tem uma lista grande. Eu vou soltar esse vídeo de uma senadora americana no interrogatório, dando, tá? Mostrando para o mundo inteiro o que aconteceu no ano de 2017, quando tudo estava sendo arquitetado para vir à baila 2 anos depois. Então, tudo foi montado em 2017, para que em 2 anos depois de 2017, viesse à tona, né, para o bicho dar uma volta em volta do mundo inteiro. Eu vou soltar aqui, depois nós vamos pausando o vídeo para você ver o nível que esse ser aí, né, tem de requintes de crueldade dentro dele. Vou soltar o vídeo. Você que chegou e não deixou o like, por favor, deixa o like. Nos ajuda a nós rompermos o algoritmo, gente. Vamos lá, vamos para cima. Ouça isso. Dr. Fauci, we have learned that U.S. coronavirus researchers at UNC shipped, quote, humanized or transgenic mice to China by around 2017 for use in their dangerous coronavirus work. Under your NIAID coronavirus, researchers also used aborted baby body parts in mice research, and taxpayers paid for them to do that. NIH-funded coronavirus researcher Dr. Ralph Barrick and his colleagues at UNC put parts of livers, thymuses, and chunks of human fetal lung that they got from aborted. Bom, eu vou dar uma pausa aqui para a gente comentar sobre o que ela já falou. Muitas pessoas não estão entendendo, né, o inglês, e a legenda passa muito rápido. Bom, ela está trazendo, né, que esse velhinho do mal aí, mais um dos velhinhos do mal, né, esse Fauci, ele, através do seu instituto de pesquisas, né, ele pegava, né, os pequenos, né, arrancava antes do tempo, sacava antes do tempo, e mandava lá para o país do dragão. Lá ele tinha, junto com outros, um lugar de pesquisas que ele pegava, né, dos pequenos, 4 órgãos, né, que eles chamam de BLTL, né, que é o BLTL. O B, que dá ligação à medula óssea, o L, que dá ligação ao fígado, o T, que dá ligação ao timo, que é uma glândula que nós temos no peito, ao lado próximo ao coração, que é a glândula que faz com que nós venhamos a ter a nossa imunidade, né, alta para proteger o nosso corpo de tudo aquilo de ruim que vem de fora. Então, o nome dessa glândula é timo, né? Então, o T significa timo e o L, pulmão. Então, medula óssea, fígado, timo e pulmão, né? BLTL. Pegavam isso lá daqueles pequenos que eram sacados antes do tempo, introjetava isso dentro de ratos para ver no que ia dar. Em outras ocasiões, tirava parte da pele do pequeno e colocava em cima da pele dos ratos para ver se o pelo do rato nasceria no pelo do pequeno, né? E tantas outras coisas que a gente não dá nem para ficar comentando muito aqui. Tudo isso ele encabeçou desde o ano de 2017, isso desde os anos 80, mas essas últimas no ano de 2017, ao ponto de que eles chegavam até a brincar, chamando, né, esse experimento de sanduíche americano, BLT, né? BLT, que Bill vem de bacon, o lettuce, que é alface, e tomato, que é tomate, né? Então, eles davam o codinome a esse trabalho de pesquisa como se fosse um sanduíche americano que é feito de bacon, tomate e alface. E zombava, gargalhadas compridas em cima de todo esse sofrimento. O senhor quer falar agora, doutor Leonardo? Fica à vontade, depois eu solto o vídeo. Se quiser dar sequência, pastor, porque tá interessante esses esclarecimentos aí que o senhor está trazendo. Muito bom. Vamos lá, então. Vamos continuar. Você está vendo aí, ó, a letra, a legenda, dá para todo mundo ler. Obtido de pequenos que foram, né, sacados, né, na fase aí de
de 5 meses, né? Vamos embora. Almost 5-month-old human babies. They put those parts. Olha aí, ó. Eles implantaram essas partes, né? Como todo mundo consegue ler aí em amarelinho, né? Vamos lá. In their research mice. They disgustingly named them BLT-L mice. Olha aí, ó. O nome, né? O código, né? Que é o B de bone marrow, que é medula ósseo, né? O L de liver, que é fígado. O T de timo, que é essa parte, essa glândula. E o lung, que é o pulmão, né? Então essa era a sigla. E depois eles brincam, tirando sarro, que é o sanduíche americano. Mice, and wrote they had created a, quote, sandwich. Olha aí, ó, sanduíche americano, que faz referência, né, ao bacon, lettuce, que é alface, e tomato, que é o tomate. Então são BLT, que é as iniciais desse lanche americano. Of aborted body parts in the mice. Get it, folks? BLT. A BLT sandwich. Your RML lab employees in Montana also ordered and used aborted baby body parts in their taxpayer-funded research. And emails show how they plan to use those mice for post-COVID work. NIH funded putting aborted babies' fingers. Olha isso daí, doutor Leonardo. Olha isso daí. Chega a ser uma atrocidade tão gravosa, pastor Claudinei, que eu fico me perguntando como é que um indivíduo desse poderia estar no controle sanitário de toda aquela situação que nós vivemos de 2020 para cá. Chega a ser um absurdo tão grande, gente. É a mesma coisa do que dizer que a saúde e a sobrevivência dos nossos idosos, crianças, estavam na mão desse indivíduo aí. Olha que absurdo. Pois é, o cara chegou ao extremo, né, de fazer implantação, né, de dedos dos pequenos e de couro cabeludo, né? Vai vendo. Você já leu essa parte? Vai vendo. And scalps off the heads of aborted babies. Ó, olha isso. Pegaram tudo isso daí e colocou, como eu disse, em cima do lombo das ratazanas, né, para ver qual era a reação, se daria uma conexão legal, se continuaria, né, se quem sabe esses dedos cresceriam e enfim. And putting them into the backs of research mice. The scalps later grew fine. Ó, olha isso. O couro cabeludo chegou. Que coisa. Baby hair in the mice. They even included those disgusting photos in their research paper that you funded. Not all of those were research on coronaviruses, but some were. Thankfully, the current NIH director has said no more of this. Dr. Fauci, yes or no? Do you think that human aborted parts should be put into mice for coronavirus research? Olha aí, olha a resposta desse treva. Vai escutando. The advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. É isso. A Constituição me dá o direito de eu me permanecer calado, então eu vou fazer o uso da Quinta Emenda e ficar bem quietinho aqui, escutando vocês falarem, né? Ou seja, o ser humano, o doutor Leonardo, eu não sei nem quais palavras usar, mas ele chegou a um ponto, né? Quando eu digo ser humano, eu digo a malignidade. Chegou a um ponto que as pessoas de bem não conseguem imaginar aonde um ser humano é capaz de chegar, né? Em troca, não sei do quê, porque dinheiro ele já tinha, né? Aos montes. Em troca do que isso, se não de um serviço à escuridão e às trevas? Sem áudio. Já deve ter dado problema no microfone, acabou a bateria, será? Enquanto isso, o pastor Leonardo vai tentando falar aí, eu vou pedir para você que chegou, deixar o seu like, nos ajudar a nós rompermos o algoritmo, gente. Vamos lá, deixa o seu like, compartilha essa live, chama todo mundo aí, vamos para cima, né? O que nós estamos vendo aqui agora, isso chega a ser
chega a dar náusea, né? Da náusea, da ânsia de vômito, de você ver tudo isso acontecendo, e não é de hoje. Isso não é de hoje. Daqui a pouquinho o doutor Leonardo volta, enquanto ele está preparando o microfone lá, deixa eu mostrar para você ver aqui a situação, né, daquilo que eu já mostrei em outra live, né, do fato que aconteceu, né, que não é de hoje que isso vem acontecendo. Olha aqui, ó. Em meados dos anos 80, ele já estava envolvido, né, com as jussaras que abraçaram aqueles que eram vítimas da epidemia da AIDS. Você lembra? Vocês lembram, né? Eu era criança, né? Na década de 80, eu nasci no ano de 80, né? Então, eu era criança, e eu me lembro ali que em meados do ano de 85, 86, entre 85 e 87, eu me lembro que foi o período, né, que Cazuza, né, entrou em óbito justamente por causa dessa doença. Raul Seixas tinha um problema grave também. Muitos famosos, né, que na década de 80 partiram para uma viagem sem volta, justamente por causa desse vírus que era muito letal, né, muito letal. E ele já estava por detrás de todas as jussaras nesse período dos anos 80, né? Nós já vamos continuar comentando sobre isso daqui, mas é importante continuar no oportuno aqui com o doutor Leonardo, que ainda está com o comentário dessa senadora, né, que ela fez aqui bem latente ainda na mente, para trazer aí o ponto de vista diante dessa situação. Pastor Claudinei, eu acredito sinceramente, está me ouvindo bem, né? Sim, perfeito. Eu acredito sinceramente que o indivíduo, para ele chegar ao nível de cometer atitudes sórdidas como essas, de se dedicar a experimentos terríveis que afrontam a inteligência de qualquer ser humano, de qualquer indivíduo, eu acredito que esse indivíduo ele só pode estar querendo alcançar uma coisa só. Ele só pode estar querendo alcançar o poder absoluto. Sabemos que o poder absoluto é um dos motivos pelos quais o ser humano pode se corromper e se corromper, inclusive, em sua essência. Essa é a única explicação. Inclusive, dentro da proposta que a serpente fez para a primeira família, em um dos quesitos estava o alcance do poder. Lembram-se todos? A proposta era: se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, ou seja, vocês terão poder, um poder talvez, quem sabe, limitado. E essa enganação ardilosa, ela está presente na vida de muitos que nós vemos cometer atitudes e atrocidades terríveis como essas. Então, chega a ser uma questão tão grave, tão séria, e diante dessa pergunta que a senadora fez, o indivíduo chegar a invocar a quinta emenda americana, porque o que significa? A quinta emenda é simplesmente ele invocando o direito de permanecer calado. E permanecer calado por quê? No receio de que alguma das suas falas possam se autoincriminar. Ou seja, gente, vamos para o aspecto prático, vamos falar de forma simples. Diante de um fato evidentemente mentiroso, o que um ser humano normal faz? Ele nega, ele diz que é mentira, ele fala que não é verdade, ele aponta comprovações, testemunhas, documentos que vão contradizer a pergunta que está sendo feita. Agora, o único ato cometido por esse senhor eu invoco o direito embasado na quinta emenda de permanecer calado. Isso, diante dos olhos de qualquer pessoa, é nitidamente uma confissão de culpa. E confissão de culpa do quê? Da prática dos atos mais sórdidos e dessas barbaridades que foram praticadas contra a sociedade, pastor. Agora a gente entra naquele pensamento, porque diante de tudo isso que a gente acaba de ouvir da parte dessa senadora e de todos que o interrogaram, fica aquela pergunta, né? Quantos pequenos que foram usados para essas pesquisas? Quantos pequenos que estão nesse momento, né, no paraíso de descanso com
com os demais salvos e santos, né, que foram brutalmente, né, usados diante de toda essa situação. Porque, pelo que a gente percebe, a situação e tudo o que aconteceu, isso aí não é de agora, isso aí vem de longe. Isso aí vem de longe, como nós até comentamos aqui, eu tenho a imagem, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui, ó. A imagem, né, não é de agora, isso já tem um bom período, né? Tá aqui, ó, em letras grandes fica melhor para todos verem, né? Como eu até dizia quando o senhor entrou aqui no ar novamente, né? Os anos 80 foi no período da AIDS, né? E ele estava por detrás da produção das jussaras, né? 2002, que foi o ano que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, né? 2002, aquele movimento todo, ele estava por detrás do surto de SARS, que atualmente responde, né, à sigla Síndrome Respiratória Aguda Grave, né? Que é um problema que atinge as partes respiratórias, levando a pessoa ao óbito. E o desespero é tão grande que todo mundo clama pelo abraço da Jussara, né? Me traga uma logo que eu preciso voltar a respirar normal. A que tiver aí, manda me abraçar rápido, porque eu não suporto mais isso. Isso em 2002. 2009, teve o problema da H1N1, que é a gripe do porco, né? A gripe suína. Ele estava também por detrás de todas as jussaras. Todas. E 2020 a 22, ele estava como a gente não precisa nem comentar. Então, se eu calculo desde os anos 80 até agora, são 46 anos, sabe? 46 anos liberando, né, as jussaras para abraçar a humanidade. E diante de todo esse cenário, o pastor Claudinei, uma pergunta, ela fica. São atos sórdidos, só que nós precisamos ter em mente, gente, que provavelmente todos os atos de maldade e terror que esse senhor praticou, muitos deles ainda não foram descobertos. Serão descobertos a partir de agora, porque haverá, sem dúvida alguma, uma investigação por parte do Departamento de Justiça norte-americano. Então, outros desdobramentos trevosos serão expostos diante dos nossos olhos, e o que mais me surpreende diante de tudo isso é que a mídia estatizada, a mídia tradicional aqui do nosso país, nada está falando sobre esse assunto. Isso é, de fato, uma desinformação, assunto sério, assunto grave, que diz respeito a todo cidadão, e eles não estão falando nada. E não estão falando nada por quê? Porque eles faziam parte de tudo isso. Não estão falando nada porque eles deram base para que esse senhor, juntamente com todos os seus capangas e cupinchas, praticassem esses atos terríveis que nós estamos vendo agora. Então eu não tenho dúvida de que as investigações que serão instauradas vão trazer às claras outras aberrações ainda piores do que essas que nós estamos vendo, e sabe-se lá qual a pena que um indivíduo como esse vai pegar. Eu acredito sinceramente que será uma pena altíssima depois de processado e se condenado, o que é bastante provável, pegará uma pena altíssima, e nós sabemos que na América está em plena vigência a aplicação de pena de extermínio, a pena de execução total de um indivíduo como esse. Agora, o que nós precisamos, pastor Claudinei, é ver os próximos desdobramentos para, de fato, termos noção de toda a maldade que esse senhor praticou e também alcançarmos outros, hein? Porque ele não fez nada sozinho, não. Isso eu garanto, ele não fez nada sozinho, porque quando essa galera trabalha, existe uma rede de sustentação que vem por trás deles para garantir o êxito e o sucesso em todo o planejamento sórdido que eles colocam em prática. Agora vem aquele detalhe, né, doutor Leonardo, você que está em casa. Será que as pessoas não conseguem perceber que o silêncio da rede esgoto é porque eles têm culpa também? O silêncio da rede esgoto é semelhante ao desse velhinho do mal
que diz que invocou a quinta emenda. Né? Esse velhinho invocou a quinta emenda. A Rede Esgoto não precisa invocar a quinta emenda porque ela faz parte do sistema. Então, se cala apresentando outras narrativas para distrair o povão. Né? Você pega aí a Band, CNN, essa galera toda, ninguém está comentando nada. Por quê? Porque eles também. Se tivesse como, gritaria pela quinta emenda também. Porque eles fazem parte de todo o processo. Eles estão envolvidos, acusavam um e outro de serem responsáveis, de serem os negacionistas, quando eles, na realidade, são os culpados de tudo isso. Por isso que estão calados em silêncio. Por isso que não estão comentando absolutamente nada. Será que as pessoas que perderam seus entes queridos não conseguem ver, não conseguem enxergar que tem alguma coisa errada por detrás de tudo isso e que seus entes queridos foram, não porque o ex era o responsável por isso, mas porque essa galera são os responsáveis? Então, é uma coisa absurda. Inclusive, o senhor tem um vídeo aí para colocar, né? Eu acho até interessante colocar esse vídeo, porque nele vem um relato exato, né, de como eles fizeram para descredibilizar o verdadeiro antídoto e automaticamente as pessoas credibilizarem aquilo que era, né, o abraço mortal. Né? Perfeitamente, pastor Claudinei. E eu vejo da seguinte forma: a partir de uma determinada época, descobriu-se que a força de uma narrativa poderia superar até mesmo uma grande maioria. E é isso que nós vimos acontecer. Uma minoria elitizada que estava, naquele momento, por cima da situação, impingiu um arcabouço de regras e condutas que tomou conta de uma maioria geral e o pior de tudo, esse regramento era um regramento infundado, que fazia parte de conclusões equivocadas de um homem que agora as evidências mostram que não sabia o que estava fazendo. Ou melhor, eu não vou dizer que não sabia o que estava fazendo, porque ele sabia. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo. O grande X da questão é que ele estava totalmente comprometido com o mal. Né? E tem até um comentário aqui de uma pessoa. A Érica trouxe um comentário muito importante aqui que eu gostaria de destacar, porque ela disse o seguinte, ó: se os medicamentos não fizessem efeitos na questão do bichinho, mal é que não fariam. Pois bem, e aqui está, Érica, o grande problema. Agora restou provado que esses medicamentos eram eficazes. Estudos recentes apontam que esses medicamentos tinham a proporção entre a casa de 60% a 70% de êxito para resolver o problema. Mas esse senhor, juntamente com essa elite politizada, impediu o acesso a essa medicação que todos nós sabemos, são medicações baratas. Se você for numa farmácia agora apressar o valor de uma ivermectina, você vai ver algo na casa de 10, 15, 20 reais. Ou seja, era um recurso, pastor Claudinei, acessível a praticamente todas as pessoas. Só que por conta de determinações e condutas impróprias, no mínimo impróprias e totalmente equivocadas, por parte desse senhor e por parte da mídia, do conchavo que nós temos aqui no Brasil, impediu muitas pessoas que fizeram a viagem de acessar esse recurso. Por quê? Embasados em narrativas mentirosas, atribuindo informações falsas e descredibilizando pesquisadores, técnicos, médicos que tinham capacitação técnica para dizer a respeito de tratamentos disponíveis, ou seja, demonizaram pessoas que tinham a solução para aquela questão e a consequência foi uma só, que nós sabemos, milhares de vidas se perderam. Exatamente, e inclusive em uma das falas dele, naquele período que ele estava sendo o semideus, né, meados aí do mês de maio do ano de 2020, ele disse da seguinte forma: não é aspas, né, não é hipérbole dizer que hoje sou a pessoa mais famosa.
e da qual mais se fala no país, em uma das pessoas mais reconhecidas no mundo. Quer dizer, sempre houve um jogo de ego, né? Dentro de todo esse processo, não era só o dinheiro, não era só, sabe, os experimentos, era um jogo de ego. Eu sou mais, né? O meu nome é o badalado, né? Todo mundo se curva diante as minhas ordens. Aí agora a gente pega, hoje saiu na mídia aí uma fala do Tedros Adhanom, que é o cara que cuida lá da OMS, ele dizendo o quê? Que ele nunca na vida mandou parar e baixar as portas do comércio. Que ele nunca na vida pediu para haver distanciamento, para haver as pessoas usar lá o cabresto, nada disso. Ele nunca falou nada disso. Que sempre foram comedidos desse quesito. Meu amigo, tudo parou porque o Tedros deu a ordem, porque tudo faz parte de um grupinho que na época eram os semideuses. Como nos dias atuais a gente tem aí, né, o Capa Preta e essa galera toda que são os semideuses do momento, né? Mas quem diria que o Anthony Fauci nos dias de hoje seria tratado como o Anthony falso, né? O Anthony enganador diante de tudo e todos. Assim é a nossa esperança também, não mudando de assunto, mas é a nossa esperança que o semideus, né, o Capa Preta e essa galera, daqui a alguns meses ou anos logo ali na frente, venham também sentar na cadeira dos réus, como esse velhinho do mal está sentado, doutor Leonardo. Eu acredito, pastora Claudinei, que o resultado será o mesmo, porque a história, ela não perdoa. O tempo, conforme ele vai sendo instaurado, ele vai mostrando a verdadeira face das pessoas e a intenção que há dentro do coração. Então, essa última fala do senhor, eu apoio e acredito piamente que isso vai acontecer, porque talvez seja uma desilusão para alguns a revelação de que esse senhor é e sempre foi uma verdadeira fraude que carrega sob as costas a responsabilidade por milhares de pessoas que fizeram a viagem. Então, eu vejo da seguinte forma, toda essa situação, ela terá um desfecho. Ela terá um desfecho e muitos de nós ficaremos sabendo. Agora, um ponto importante daquilo que o senhor tratou nesse último comentário é o fato de que essa galera continua ainda hoje assumindo, principalmente aqui no nosso país, posição de autoridade. E eles não falam nada e justamente não vão falar, porque eles fizeram parte de um cartel, eles fizeram parte de um grupo que tinha objetivos sórdidos para alcançar resultados catastróficos que nós sabemos que alcançaram. Inclusive, existem investigações e policiais, diga-se de passagem, que dão conta no sentido de que muitas autoridades nessa época enriqueceram. Pessoas triplicaram o seu patrimônio, os seus rendimentos nunca estiveram melhores. Então, nós vemos que esse cenário, pastor Claudinei, ele foi desenhado com uma destinação específica. Não foi algo aleatório que aconteceu porque escapou alguma coisa em algum laboratório. Não, gente, não se engane. Pasme, mas a realidade é essa. Esse cenário foi desenhado pelos senhores do mundo, eles planejaram esse desfecho para que eles pudessem apresentar a Jussara. E com a apresentação da Jussara, eles obviamente teriam capacidade para faturar muito dinheiro, muito recurso e não só isso, mas a ânsia de poder que todos eles sempre tiveram e sempre vão ter, também foi alcançada, e a prova maior disso são os relatos do diário desse senhor. Ele se viu como uma imagem de autoridade reconhecida em todo o mundo. Então a preocupação dele nunca foi com relação a salvar as vidas que estavam fazendo a viagem. A preocupação era com o ego pessoal, com o nome dele que ia brilhar nos holofotes. Então, essa é a sociedade em que vivemos e fica de alerta para todos aqueles que estão nos acompanhando. Tudo isso só é possível por meio de narrativas.
As narrativas levam uma sociedade à degradação moral, à degradação espiritual e aos níveis mais baixos que um ser humano pode chegar. Então, as pessoas precisam estar atentas para tudo isso, pastor Claudinei, porque nós vivemos isso agora. Daqui para outubro, o que mais nós veremos, com uma certa limitação, porque o cenário não está liberado igual estava em 2022, nós veremos com uma certa limitação e por isso mesmo as pessoas precisam ficar atentas para tudo que vai acontecer e ser noticiado. E a gente não pode, como o senhor mesmo comentou, né, a gente não pode ignorar e esquecer que tudo serviu como ensaio, como testes, né? E a sociedade respondeu muito bem diante do ensaio e do teste no tocante ao encabrestamento e à obediência cega, né? Porque uma coisa é a pessoa obedecer porque entende que o que está acontecendo é para o benefício. Outra coisa é a obediência cega, que a pessoa obedece porque está sendo oprimido por uma narrativa, por um argumento que ninguém tem certeza dele, mas já que entre obedecer o que é certo e o que não é, eu vou tocar o baile como muitos estão fazendo. Ou seja, nós não estamos livres de futuramente, né, novas situações acontecerem e ocorrerem, porque eles não alcançaram o objetivo. O objetivo era que, numa quantidade de 8, como somos, né, 8 mundo afora, viesse aí, pelo menos, no mínimo, ter uma diminuída aí de 2,5, 3, para ficar aproximadamente aí na casa dos 5. E aí juntaria guerras e outras situações para reduzir uma quantidade maior. Porém, eles não conseguiram. Então, uma quantidade de 8 era para chegar próximo a sobrar pelo menos 5. De 8 sobraria 5. Eles não conseguiram, porque não chegaram nem a 1 bi. Chegaram a 15 milhões. Então, assim, foi algo frustrante, muito frustrante. E isso prova que o trabalho, né, que as iniciativas não acabaram. Eles vão investir novamente pesado, e é aí que está a importância de você se orientar, buscar realmente acompanhar pessoas que trazem a real, né, a real lógica do dia a dia e não seguir, né, páginas, canais sensacionalistas por aí, que mais contam mentiras para você e te ilude que você vai ter dias brilhantes e maravilhosos aqui nesse mundão. Esse mundo já deu o que tinha que dar e nós temos que estar preparado para a vinda de Cristo Jesus. Muito bem lembrado pela Carmen Maia. As pedras guias da Geórgia, que mesmo sendo monitorado 24 horas, explodiu e ninguém sabe quem foram os responsáveis, doutor Leonardo. Perfeitamente. O que o senhor disse agora é muito importante e eu faço o link entre o que o senhor acabou de dizer com um comentário da irmã Neuza, esse comentário de estudo. De fato, esse pessoal eles venderam as suas almas, não há dúvida nenhuma quanto a isso. E um outro comentário aqui da irmã Carmen, no sentido do nível em que as pessoas chegaram para receber o abraço da Jussara. Ou seja, eu me lembro dessa época, pastor Claudinei, que parentes, pessoas ficaram revoltadas, umas brigaram com as outras por causa desse abraço, que umas queriam tomar e outras não queriam tomar. E tudo isso nos leva a um desfecho só. E qual desfecho é esse? Nos leva ao desfecho do que o senhor acabou de dizer. Eles experimentaram e eles viram que os intentos malignos têm grande proporção para dar certo. E isso vai ser tentado de novo, gente, não há dúvidas. Agora, o grande diferencial é que, graças a Deus, nós temos pessoas que estão aliançadas, estão de mãos dadas e preparadas para resistir diante desse tipo de cenário. Porque o grande X da questão, gente, é quando nós estamos embasados no princípio da unidade e nós caminhamos com pessoas que conseguem fazer uma leitura ampla de todo o cenário.
Porque não adianta você andar sozinho e também não caminhar junto com pessoas que conseguem olhar e fazer uma leitura de cenário a ponto de detectar aonde estão as questões estratégicas, aonde estão as condutas maquiavélicas escondidas por trás de cada atitude. Então, sinceramente falando, eu dou graças a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado de trazer uma live, uma programação como essa, para informar as pessoas, para levar um nível elevado de espiritualidade, de razão e de lógica para as pessoas, porque, sinceramente falando, eu creio que isso faz parte da manifestação mais gloriosa do significado do reino de Deus na face da terra, pastor. E o senhor falando aí, né, eu até estava falando e eu fazendo umas anotações aqui. Por exemplo, você observa agora que depois dessa frustração que eles tiveram de não conseguir o objetivo, né, de 8 derrubar para pelo menos 5, então quais são as estratégias agora que eles estão usando? No momento, eles estão, como eu estava vendo que a Janaína escreveu, né? Eles estão usando o controle remoto lá para jogar videogame através das anteninhas, né? Porque é através do jogo de videogame que eles conseguem fazer o quê? Através do vento, da chuva, dos terremotos, da destruição do agronegócio e tudo mais, elevar o nível de sofrimento e as pessoas a um estado de fome mundial. Porque agora não, mas 2027, você pode ter certeza, muitas regiões nesse mundo vai enfrentar a crise alimentar. Porque esse momento agora, as plantações estão entrando em problema. É o El Niño, né? O El Niño esturricando e queimando tudo diante de um calor exorbitante. É os vendavais, é as enchentes, é os tremores, né? É todo a inversão dos polos magnéticos dessa Terra. Então, eles estão trabalhando, preparando tudo para que logo ali na frente venha acontecer mais uma grande eliminação e assim, quem sabe, seus objetivos serem alcançados, doutor Leonardo. Perfeitamente. E a conclusão de tudo isso, sinceramente falando, a primeira ideia, o primeiro desejo que passa no meu coração, acredito que no do Senhor e de todo mundo Jesus, volta logo porque aqui não dá para ficar. Volta logo porque chegamos em um estágio, gente, que realmente não dá mais. Existem aqueles que vão se levantar para perguntar, o pastor, mas diante desse cenário, e por que Jesus não volta, já acaba tudo com isso logo? E a resposta é uma só, ainda existem os escolhidos que precisam ser alcançados aqui na terra, gente. Essa é a única causa motivadora pela qual o Senhor Jesus ainda não apareceu diante dos ares para resgatar a igreja. Porque ainda existem salvos aqui que precisam ser alcançados e isso está diretamente ligado ao nosso trabalho. Se nós fizermos o nosso trabalho aqui na terra, os salvos são efetivamente alcançados e automaticamente a hora do desfecho chega e nós estaremos prontos para receber as nossas recompensas diante do Altíssimo, né? Então, eu acho que é uma consciência, é uma ideia que todos nós precisamos ter muito clara diante das nossas cabeças. Nós estamos aqui investidos na posição que ocupamos, cada um de nós aqui do lado em que nós estamos no estúdio, você aí nos acompanhando, tudo isso tem uma finalidade específica da parte de Deus. E que finalidade é essa? A conscientização real da verdade do Evangelho e das Escrituras Sagradas. A conscientização de que existe um céu, existe um inferno, existe uma terra, existem salvos, existem escolhidos e condenados, e o nosso trabalho está atrelado a tudo isso. A cada experiência que nós vivemos, nós podemos visualizar a manifestação mais terrível do próprio diabo na face da terra, que é o que esse senhor está representando com as ações e posturas práticas que ele tomou. E outras coisas serão descobertas. Então, para fechar esse raciocínio, eu digo uma coisa só. Vamos nos reconciliar com Deus, aqueles que estão distantes. Vamos manter uma vida espiritual sadia diante do Senhor Jesus, diante do mundo espiritual, porque o desfecho, pastor Claudinei,
diante de todo esse cenário, ele não tarda a chegar. Os mais incautos talvez vão dizer, que nada, eu ouço essa história aí desde que eu era jovem, era menino, mas creia no que eu vou te dizer. O desfecho para tudo isso está chegando e vai pegar muita gente despreparada. Com toda certeza. O senhor falando aqui, né, eu me lembro de uma passagem bíblica do livro de Gênesis, que o Eterno disse, né, ele fez uma promessa ao ser humano que enquanto houvesse semente e sementeira, ele estaria cuidando do homem, que no caso era Adão e Eva, estaria protegendo e zelando da vida deles. O senhor percebeu, né, eu não sei se vocês já perceberam uma coisa, que hoje em dia a maioria dos alimentos, vamos dizer, de frutas, todas vêm sem semente. O senhor já comeu uva sem semente? As uvas estão vindo sem semente. Laranjas sem semente, mexericas, pulcã sem sementes, né? E quanto mais o tempo está passando, mais estão diminuindo as sementes das frutas. Se você vai lá, compra uma caixa de uva, já vem escrito uva sem sementes. Mas peraí, o Criador fez tão perfeito que ele disse assim, essa parte é para você comer, essa parte é para dar continuidade e você plantar para não faltar. Porém, agora está vindo só para você comer e não vem mais para você plantar. Por quê? Porque eles é que querem preparar para você comer o que eles estão imaginando que vai, como ditado, te detonar mais rápido. Então você vai, nossa, é tão gostoso, e é gostoso mesmo. Tem umas uvas sem semente que é doce demais da conta, mas é sem semente. Isso revela o quê? É doce, mas você não pode plantar porque você não tem semente para você plantar, não tem cópia para você dar continuidade a ela. Você tem que voltar lá no homem que vendeu para você toda semana, não tendo a semente para plantar, doutor Leonardo. Perfeitamente, ou seja, vai ter que partir da mão deles, vai ter que sair de dentro daquilo que eles decidiram fornecer ou disponibilizar diante da sociedade. Enquanto o senhor falava aqui, eu me recordava no tempo de menino, a gente ia chupar uma laranja e às vezes dava até uma coisa, essa quantidade de semente que tem aqui, verdade. Às vezes você acaba engasgando com a semente daquela. E hoje não, hoje é tudo diferente, é tudo o contrário. E por quê? Porque o cenário, pastor Claudinei, ele está sendo montado. O cenário ele está sendo preparado para um desfecho. E o desfecho final será aquele que nós já conhecemos, que está revelado nas Escrituras. Inclusive, eles estão fazendo essa interferência no sentido de obstar até o desenvolvimento dessas sementes, justamente para não ser possível plantar, eles terem a condição de fornecer de forma regrada o alimento das pessoas e, através disso, o sistema do anticristo, que já está vigente, será implantado de uma forma com que as pessoas não vão poder rejeitar. Porque, de duas uma, ou você aceita a marca, ou você vai ter que deixar de comer. E com isso nós sabemos que a maioria vão aceitar e vão dizer, pode marcar porque com fome eu não vou ficar. E isso nos traduz uma coisa só. O fim se aproxima, mas nós cremos, porque podemos crer assim, devemos, existe uma promessa de que Jesus nos resgatará diante da manifestação de todo esse cenário. Essa é a nossa fé. Agora, para nós concluirmos aqui, mostrar algumas imagens para vocês, eu vou colocar uma matéria aí para o senhor ler, nem que seja só um cabeçalho, a epígrafe dessa matéria, e você que está em casa, responder o porquê que eles fizeram isso. O quê? Esse bunker. Leia aí, doutor Leonardo. Cofre do Apocalipse. Conheça o imponente e impenetrável Banco Mundial de Sementes. Olha aí do que a gente está falando, hein? Que tem mais de 1 milhão de amostras e fica a menos 18 graus. Pois é. Agora, os caras fizeram esse banco, imponente e impenetrável, tá? Por que será que eles fizeram isso daí? Né? Qual a finalidade?
Entende? Então aí você começa a entender, né? Mas é uma uva, mas ela. Se você ainda não teve oportunidade, eu acredito que a maioria já teve. Se você não teve a oportunidade de comprar essas uvas sem semente, faça o teste um dia. Mas é um melado, é doce demais da conta. Demais da conta. Sabe? De tão doce que é. Doce igual um algodão doce, né? Igual você está comendo ali uma colher de mel, de tão doce. Por que será? Só que não tem semente, que não é para você plantar, né? É para você comprar e quando querer mais, volta lá e compra e assim sucessivamente. Como o doutor Leonardo diz, né? Quando a gente era moleque, dava até raiva de tanta semente que vinha na laranja. Meu Deus do céu! É semente demais da conta. Hoje em dia não tem mais laranjas cheias de sementes, né? Não tem mais pocãs cheias de sementes, não. Hoje em dia já não tem mais como você plantar um pé de abacaxi, como diz o ditado. Que jeito você vai plantar um pé de abacaxi, né? Então, tem muitas coisas aí que não dá para você mais plantar. Infelizmente, essa é a realidade, né? É os dias em que nós estamos vivendo. E isso revela que tem alguma surpresa vindo logo ali na frente. Perfeitamente. E essa surpresa que vem vindo logo ali na frente, ela não tarda a se mostrar, ela não tarda a aparecer, porque nós sabemos que nada daquilo que eles fazem é a troco de nada. Tudo isso, gente, é apenas a pontinha do iceberg de um sistema muito grande que está montado. Alguns vão levar para o lado de teoria de conspiração e etc e tal, mas aqui nós estamos falando e cada um vai fazer a classificação que achar que tiver que fazer. Agora, na essência, eu acredito sinceramente que tudo isso é apenas uma demonstração clara de tudo que está reservado por trás, que está prestes a acontecer, não demora muito. E o que mais me surpreende, que mais me deixa preocupado, pastor Claudinei, é que esse assunto que nós estamos falando, todos esses detalhes a respeito de profecias e desse cenário sórdido que se manifesta diante dos nossos olhos, essa realidade toda, ela tem estado muito afastada da realidade das igrejas. As igrejas, eu não vou nem entrar nesse mérito, senão vai dar para mais meia hora de live, nós já chegamos a quase 2 horas, mas infelizmente as igrejas têm estado completamente divorciadas, afastadas desse tipo de assunto. Parece até que há uma fumaça escura, parece que há até um objetivo no sentido de entreter as pessoas com outras práticas totalmente infundadas e roubar a atenção delas para que elas não saibam disso. E aí, diante disso, eu pergunto, será que essa realidade também faz parte de um plano do sistema do anticristo ou é algo do acaso, é fruto do próprio ser humano e tal? Eu, sinceramente, acredito, pastor, piamente, que tudo isso está ligado uma coisa com a outra. Exatamente, está tudo entrelaçados, né? O senhor falou uma coisa muito importante, isso aqui fica na Noruega, esse cofre das sementes aí, tá? O senhor falando, vem em mente, né, uma seguinte pergunta que eu achei muito pontual o seu comentário. As igrejas, né, os líderes estão totalmente aquém dessa realidade. E o povo que os ouve também está totalmente aquém dessa realidade. Se você parar para pensar, tudo que nós estamos comentando aqui, vocês também interagindo aqui com os comentários maravilhosos da linha do tempo, é uma demonstração de que realmente há um movimento paralelo no meio cristão que não deixa as pessoas pensarem, que não deixa as pessoas ter tempo para avaliar que nós estamos vivendo em um momento que as armadilhas já estão montadas logo ali na frente. Gente, pensa no que nós estamos falando. Você vai no mercado, você encontra lá uma melancia grande. Eles cortam, você diz aí, me dá 1/4 dessa melancia. Eles cortam, se tiver ali 10 carocinhas, 2 sementes ou 10, é muito. A maioria das melancias hoje nem com semente vem mais, né? Nem vem mais com semente. Então, assim, há um movimento que está acontecendo e nós precisamos olhar, abrir os olhos, porque o Apocalipse está diante de todos nós e não dá para negarmos essa grande realidade. Não dá, não tem como nós negarmos essa verdade. Nós vamos apresentar para você aqui, o horário está indo embora,
uma imagem ou algumas imagens que eu tenho certeza que vai trazer alegria na vida de muitos daqueles que aqui estão. São imagens de hoje e que realmente é uma benção, é uma maravilha, é algo glorioso da parte de Deus para nós. Dá uma olhada nisso daqui. Se a minha voz não alcança um coração, é só o vento levando uma canção. Mas quando o amor transforma o meu viver, o mundo inteiro começa a compreender. Esse é o nosso trabalho com as nossas crianças em Nhamatanda, Moçambique, África, e também em outras regiões, como em Gondola, na província de Manica, e também na região de Inhamboka. E nós queremos dizer para você que nessas 5 bases nós temos ajudado nossas crianças com alimentos, calçados, roupas, atendimento médico, atendimento com materiais escolares e tudo mais dentro da oportunidade, né? Perfuração de poços, construções de casas e tudo mais que temos aqui apresentado para você em nossas lives. Agora, o dia de hoje nós estamos recheados de novidades, doutor Leonardo, para mostrar para todos que estão nos acompanhando, porque hoje, logo cedo, os nossos padeiros estiveram ali trabalhando e já preparando os pães, porque amanhã terá distribuição de pães na nossa base de Inhamboka. E olha, se você não tomou o café da tarde ou algo semelhante, dependendo da região que você está aí, quem sabe já está próximo da janta ou próximo do almoço, não sei, a hora que você vai assistir, essa imagem aqui dá até fome. Dá uma olhada para você ver. Extraordinário, pastor Claudinei, Deus abençoe o senhor abundantemente, em nome de Jesus. Estamos aqui, né, assim como o senhor pode ver aqui. Hoje é quarta-feira, né? Sim. E os homens aqui produzindo os pães. Uau, que maravilha! Outro lado aqui os pães já estão aqui. Outro lado também aqui os pães já estão mesmo bem, né, feitos. Bom, tá aí a produção de pães para a entrega para as nossas crianças ali no dia de amanhã, né? Serão entregues os pães, né? Está sendo feita aí uma demanda de um pouco mais de 600 pães para serem distribuídos amanhã, juntamente com a festividade que nós vamos fazer, porque não é só a entrega dos pães, pastor Leonardo. Nós também conseguimos comprar a motobomba, compramos com a ajuda de todos as mangueiras que vão dentro do rio e a mangueira que vai da motobomba até a nossa roça. Então, é só alegria nesse dia de hoje. E eu quero aproveitar aqui, já que estamos nesse comentário, antes mesmo do senhor comentar, mostrar aqui um vídeo, né, bem interessante da motobomba aí no seu funcionamento. Olha lá o pastor Eliseu comendo pão ali, que coisa maravilhosa, abençoada por Deus. E realmente, como escrever aqui, é de dar água na boca. Eu vou deixar o senhor falar, depois nós vamos lá com a motobomba. Meu pastor, é de dar alegria no coração, é de encher os olhos de lágrima, porque realmente essas últimas conquistas, elas têm sido conquistas mais brilhantes do que as anteriores, gente, porque talvez alguns estejam chegando agora e não sabem a dimensão de tudo que está acontecendo, mas vamos tentar rememorar as pessoas. Nos últimos tempos, Deus tem nos dado a graça, por intermédio daqueles que têm ajudado esse trabalho a crescer. Deus tem nos dado a graça de construir casas para pessoas totalmente vulneráveis. E eu digo casas no plural, porque é plural mesmo, não foi uma só não, são casas no plural. E aí, consequentemente, o tempo foi passando, os vídeos, os trabalhos vão avançando, as pessoas vão tomando consciência e agora chegamos ao ponto de proporcionar a confecção desses pães. Esses pães vai matar a fome de muita gente que estava se alimentando de rato e caramujo brabo. E para coroar ainda mais essas grandes conquistas, nós temos a questão do terreno, pastor Claudinei, que os trabalhadores já estavam ali preparando a terra para plantar os vegetais que servirão de alimento para as pessoas, e agora, para coroar tudo, a motobomba que vai
como nós dissemos na última programação, vai afastar, vai praticamente quase que eliminar um bom tanto do risco que as pessoas estavam sofrendo ali, a ponto de quase serem atacadas por crocodilos, hipopótamos, serpentes terrivelmente venenosas, por quanto o motor da motobomba vai funcionando, o próprio barulho vai espantando todos esses riscos, né, esses bichos tenebrosos que ofendem a integridade das pessoas. E a água vai sendo utilizada, então é algo assim, me faltam palavras, a verdade é essa. Eu estou tentando buscar aqui no vocabulário, mas me faltam palavras para expressar tamanha alegria, tamanha felicidade diante de todas essas conquistas que eu repito. Primeiro, graças a Deus por todas essas obras, e segundo, pela consciência daqueles que têm participado. E quando eu digo participado, pastor, eu tenho que destacar isso. Não são pessoas, talvez você se engane em pensar, mas eu gostaria de ajudar e não tenho condições. Não, muito pelo contrário. Quem caminha conosco diariamente são pessoas que não têm condições, são pessoas que separam um pouquinho do seu salário, do seu ordenado, da sua pensão, do seu benefício, separa um pouquinho que seja, faz o envio, nós juntamos os montantes necessários e esses montantes são enviados para construir as casas, fazer a aquisição da motobomba, a construção do forno que foi possível realizar esses pães. Então tudo isso é tão extraordinário que é difícil até expressar, pastor Claudinei. Exatamente, exatamente. Eu, particularmente, creio que a maioria de nós, né, pastor Leonardo, a gente fica sem... Nós não nos cabemos de tanta alegria diante dessas conquistas, sabe? Eu, todas as noites, eu agradeço muito a Deus pelo povo que Ele colocou para caminhar conosco e nós caminharmos com eles. Vocês não imaginam a satisfação e a alegria que é de ver tudo isso se materializando, sabe? De ver tudo isso se concluindo, sabe? É maravilhoso demais. E aí hoje, né, com toda a dificuldade, nós conseguimos comprar bomba. Pedimos a vocês para nos ajudar, vocês ajudaram, nós conseguimos agora comprar as duas mangueiras que vai dentro do rio e a mangueira que vai levar água até a roça. E aí nós chegamos diante dessa situação. Deixa eu só mostrar para vocês aqui a primeira imagem. Eles montando, né, hoje no decorrer da manhã, essa motobomba. Dá uma olhada. Pastor, estamos aqui fazendo um teste aqui. Os homens estão a montar aqui. Tá vendo? Então aqui eles estavam montando, né, a motobomba, né, bem ali na borda, próxima à entrada deste rio, né? E realmente, assim, algo maravilhoso. Os técnicos estiveram lá montando, fazendo tudo certo para fazer essa motobomba funcionar. Foi, assim, algo impactante. Deixa eu ver se eu mostro para você aqui ela já em funcionamento. Na verdade, foi um teste, né? Eles nem chegaram esticar a mangueira toda para levar água até lá em cima. Não, foi só um teste para mostrar realmente a força dessa motobomba. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue te mostrar aqui agora ela em funcionamento. Dá uma olhada. Ela tem ali como se fosse um acelerador, né, que vai tendo o grau de aceleramento e também o grau de quantidade de água que é sugado e jogado para molhar toda a horta, todas as plantações. A partir de amanhã começa já o trabalho forte. Vai vendo. Olha a força da água. Que coisa linda de se ver, gente. Isso aqui é vida, né? Isso é vida, né? Olha a força da água. Isso que é só um teste. Então é com essa força que a mangueira de 150 metros vai receber, né, a água. Ela vai servir como um duto que levará essa água até a entrada da roça. Lá, os trabalhadores vão pegando com o regrador, molhando a horta, molhando tudo, e as famílias buscando água também lá. Ninguém vai se aproximar mais deste rio aí para correr o risco de ser atacado por um hipopótamo, por um rinoceronte não, por um hipopótamo, por um crocodilo, né?
atacada até mesmo por matilhas de cães selvagens ou algo semelhante. A água será entregue lá em cima na roça, longe desse rio, mais de 150 metros longe desse rio, vai ser bom demais. Olha a outra imagem aqui, ó. Olha isso. Não sei, né, Booking? Não há problema, né? Combustível não é problema. Deixa sair. Que bênção de Deus, hein, pastor Leonardo? Uma bênção gigantesca, pastor. E a nossa transposição não é como a transposição aqui do Brasil, que todo mundo sabe que é uma piada, né? Como o senhor citou durante o decorrer da live, a transposição do São Francisco, esse aí é o nosso São Francisco. A única diferença é que o nosso acontece e o deles não sai do papel, né? Eu acredito sinceramente que é uma alegria muito grande, não só para nós que estamos aqui, mas principalmente para as pessoas que estão ali e fazem parte dessa comunidade. Eu sinceramente não consigo nem descrever a sensação de alegria que eles devem estar passando no momento da apresentação do trabalho que essa bomba vai fazer, agora onde eles sabem que não vão precisar mais ter essa complicação de ir ali na beira do rio e correr o risco de ser pego por um jacaré ou qualquer outro animal que possa colocar em risco as suas vidas. Ou seja, é uma obra, pastor, que não tem como falar a respeito disso, porque tem um valor tão grande, mas tão grande, um valor emocional, um valor social, porque essas pessoas, meu Deus do céu, todos sabemos que a realidade delas é uma só. É uma realidade de abandono, é uma realidade de desprezo pelas autoridades locais, mas Deus nos chamou para assumirmos essa posição e todos aqueles que estão conosco fazem parte desse trabalho. Se tem uma característica muito importante e interessante, que eu sempre gosto de destacar do Ministério Milagres Extraordinários, é que não é uma obra de uma pessoa só. É uma obra de uma equipe que está de mãos dadas, entrelaçadas pela mesma fé em um único Deus e com a mesma vontade de marchar e seguir para cima. Não é à toa que esse é o lema que nos move. Vamos para cima em nome de Jesus. Não é isso, pastor? Exatamente, esse é o raciocínio, né? Essa é o trabalho, né? Tem pessoas perguntando se é elétrica essa bomba, se é a bateria. Na realidade, ela é a gasolina, né? Ela é a gasolina, né? Ali só funciona bomba, a gasolina e a óleo diesel. Só que a diesel é o dobro do preço, né? E essa daí vai atender a demanda pela força que a água sai para entrar pelas mangueiras. Ó, tá vendo ali? Ali ele estava ligando. Deixa eu colocar aqui para vocês verem ele colocando a máquina, a bomba para funcionar. Vamos lá. Gasolina nini? Ah, ile. Tá tentando ali ligar, né? E você que está aqui nos acompanhando, tira um print da tela, gente, nos ajude. Isso aqui é uma conquista grande, mas tem muito o que fazer aí pela frente, né? Nós temos os poços que precisam ser perfurados nessa região, né? Para as pessoas terem água, não agora apenas da motobomba, mas também água que venha realmente ser tirada dos poços, com 92% de pureza. Nós temos muito o que fazer ainda, faltou muitas sementes para serem semeadas, porque o espaço de terra é muito grande. O pastor Eliseu esteve, né, na casa lá de agricultura para ver as sementes, já deixou lá separado, depois nós vamos fazer o levantamento financeiro para ver quais os valores, mas precisaremos aí comprar muitas sementes, porque o espaço de terra é muito grande. Vamos plantar feijão também, né? Vamos plantar milho, muitas coisas serão plantadas, porque o espaço de terra é grande, vai dar para plantar de tudo nesse terreno, mandioca, batata, pepino, cebola já foi plantado, couve, alface, de tudo. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Tá vendo? Então o pastor está ali conversando com o pessoal na casa que vende sementes, separando ali naquela lata ali, a gente percebe que tem melancia também, que será plantado, tomates, são vários itens que serão plantados e eu tenho certeza que nós vamos nos alegrar muito no período dessa colheita. Tá vendo ali, ó? Várias hortaliças que serão plantadas, muitas já foram, inclusive,
Deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui para mostrar para você. Muitas foram plantadas e já foram germinadas, né? Já germinaram e já estão ali, a partir de amanhã, serão distribuídas, né, em todo o território ali na parte da horta e algo semelhante. Deixa eu ver aqui a parte das imagens que eu vou colocar para você dar uma olhada. Deixa eu só pegar aqui a parte das sementes germinadas. São essas aqui, ó. Dá uma olhada nessa imagem aqui das sementes. Aqui já tentando observar aqui as sementes. Tá vendo? Então, assim, ó, muitas já germinaram, né, e nasceram os brotinhos, né? Algumas estão menores, outras um pouquinho maior, principalmente aquelas que são alface, couve, cebolinha, coentro, salsinha, né? Ó, tá vendo? Ó? Já germinaram, dá para ver aí, tá debaixo das palhas, né? Que fica mantém a umidade maior das folhagens ali, né? Esse mato aí por cima, né? Fica mais úmido o espaço, né? E dá para ver claramente, né? Mas é pouco isso daí. O terreno é muito grande pela quantidade de sementes que foram plantadas e germinadas. Então, nós precisamos de mais sementes de tomate, pepino, também precisamos de mais milho, também o feijão verde, né? E tudo isso nós contamos aí com a ajuda de todos, pastor Leonardo. Perfeitamente. E essa ajuda, pastor, ela obviamente será muito importante, porque no ponto em que está a realização desse trabalho, mais do que nunca, não pode parar de forma nenhuma, gente, porque o acontecimento dessas obras é basicamente a garantia de manutenção da vida dessas pessoas. Essas pessoas dependem disso. A continuidade da vida dessas pessoas, ela depende desse trabalho. Primeiro, dependemos de Deus, e segundo, da realização dessas obras. Então, não é algo supérfluo, não é algo fútil, superficial, sem importância nenhuma, não, muito pelo contrário. Todas essas imagens retratam obras sociais que você está vendo, do qual depende a vida dessas pessoas. Deus abençoe a nossa irmã Aldeci Alves, pela ajuda que ela enviou para a continuidade dos trabalhos de missões. Que Deus prospere abundantemente em nome de Jesus, e todos aqueles que enviaram as suas contribuições, aqueles que já estão esperando a data certa para receber o ordenado mensal e separar a sua contribuição. A nossa oração é para que Deus te abençoe, te prospere, multiplique cada vez mais, porque diante desse cenário que nós estamos te mostrando, uma certeza você pode ter, no sentido de que você está, de fato, cumprindo aquilo que mostra verdadeiramente a vontade de Deus. A vontade de Deus é isso aí, gente. A vontade de Deus é nós amarmos o nosso próximo e mostrarmos de verdade que a nossa fé funciona. Porque uma fé sem obra nenhuma, sem evidência, sem ações práticas, ela não pode ser considerada uma fé. Uma fé segundo a qual as pessoas praticam, segundo a qual as pessoas exercem, mas não tem resultado prático nenhum, ela não pode ser considerada uma fé salvífica, uma fé efetiva. E a nossa, muito pelo contrário, ela demonstra a realização de obras essas nos quais possibilita a manutenção da vida de pessoas que precisam, de pessoas que têm necessidade. Então, é muito gratificante tudo isso, pastor Claudinei. Exatamente. E nós temos aí esse trabalho que a partir de amanhã você vai ver a motobomba aí, a utilidade dela molhando toda a plantação, todo o terreno. E tem muitas pessoas falando, né, sobre roubo, proteger dos animais. O barulho da própria bomba já afugenta os animais, né, que qualquer barulho produzido aí pelos humanos, né, quer seja de máquinas ou de pessoas, afugenta os animais, né? E esse aí não é o problema. Quanto à questão da bomba, se vai ficar na beira da água, não. Quando terminar o trabalho na tarde, os dois ou três que estão ali trabalhando na roça vão recolher. Não é uma bomba pesada, em duas pessoas, uma segurando de cada lado. Dá para trazer normalmente para
para casa, para guardar e algo semelhante. Se você olhar, você vai ver ali, ó, tem até uma caixa, né, que ela vai dentro. Dá para colocar normal, né, segurando na alça de cada lado e levar ela. Você pode ver, não é uma bomba grande, pesada, né, mas o motor mesmo e o combustível que vai ali dentro. Então desmonta, enrola as mangueiras, leva para casa e de manhã cedo faz novamente todo o trabalho para estar molhando a horta e algo semelhante, né? E questão de roubar, ela vai estar funcionando e vai estar. Tem 4 funcionários ali que vão estar trabalhando constantemente ali na nossa roça, na nossa machamba, né? E com certeza será uma bênção da parte de Deus. Precisamos de mais sementes porque o território é muito grande e nós precisamos de mais semente. Vai dar para plantar aí um espaço bem grande de feijão verde, né? Plantar bastante, vai ser uma bênção da parte de Deus. Dá uma olhada nisso aqui. A semente de couve. Então, tá aqui. E aqui também. Por enquanto eles homens ficam a molhar a terra. Aqui a semente está crescendo, o mais rápido possível. Ainda vai começar já começar a plantar aqui. Gente, olha o tamanho desse terreno, é muito grande. Ok? O homem aqui está dizendo que amanhã vai começar a regar lá na frente, lá na ponta. Onde que depois vão pegar a semente aqui e jogar lá. Mas não vai ser fácil. Então, assim, eles vão começar molhando lá pelos cantos mais distantes e aí vão espalhando as mudas que já germinaram, né? E vão estar ali o dia inteiro trabalhando, até para passarinhos e bichos não virem comer. Uma benção de Deus, estou mostrando tudo isso para vocês. Amanhã temos distribuição de pães, amanhã temos, né, também o trabalho, vamos dizer, inaugural da motobomba, né? Já molhando todo o espaço de terra. E realmente uma benção. Estamos felizes, obrigado a todos, né? E quero agradecer ao Aldeci e todos que têm nos ajudado aí com as suas ofertas, com as suas contribuições. Tira um print da tela, gente, você, para nos ajudar nesse grande desafio que nós temos aí pela frente, que é agora de concluirmos esse trabalho, pastor Leonardo, da plantação e o cuidado da terra. E agora a gente descansa um pouco sabendo que não vamos perder nada das sementes que germinaram, porque água é o que não vai faltar. Perfeitamente. E é o que nos diz a palavra. A seara é grande, o campo é grande. Os ceifeiros ainda são poucos, mas Deus nos dará a graça para avançar e sempre progredindo, sempre avançando, como todos aqueles que têm nos acompanhado têm visto o acontecimento dos trabalhos. Se você for pegar em uma escala de tempo, você vai perceber que nos últimos meses mais pessoas têm tido essa consciência e os trabalhos puderam avançar. Agora, uma grande questão que fica como um ponto de reflexão para todos nós é que ainda existem também, gente, outras regiões que precisam ser alcançadas. Outras regiões também precisam do desenvolvimento desse trabalho e quanto mais Deus nos der a condição necessária, nós vamos fazer acontecer. É um lema que nós carregamos, é uma missão que nós levamos conosco em obediência à palavra de Deus e eu tenho certeza de que isso tem dado sentido para a vida de muitas pessoas. E nós agradecemos porque o Altíssimo, o Criador de todas as coisas, é o verdadeiro idealizador dessa obra. Eu não tenho dúvidas, pastor Claudinei, de que esse projeto, antes mesmo dele começar, ele já era nascido no coração de Deus. Antes mesmo das primeiras obras serem anunciadas, esse projeto já foi escrito pelas mãos do Criador. E nós estamos aqui para cumprir essa missão, levar à frente essa causa, na certeza de que a cada dia que se passar, mais pessoas serão integradas nesse grupo, nessa obra, e nós vamos alcançar a materialização daquilo que é o reino de Deus na face da terra. Eu tenho certeza disso também, pastor Leonardo, e você que está em casa. O trabalho está sendo feito, gente. Diariamente nós estamos aqui nas lives, né? Eu estou aqui, pastor Leonardo nas lives, pastor Antônio César, a minha esposa, a missionária Maria Lima, todos nós unidos em uma só fé, tá? Todos nós na mesma missão
e o trabalho está andando e nós só temos a agradecer. É um prazer, é uma honra para nós apresentarmos diariamente uma prestação de contas. É um privilégio da parte de Deus, todos os dias, nós termos, imagens para prestar conta a vocês. Isso é sinal que o trabalho está andando, que nós estamos avançando. Amanhã nós vamos te apresentar as imagens de amanhã, com toda certeza, que é o quê? A distribuição dos pães, a motobomba já sendo usado para a água regrar todo o território, as mudas, que já germinaram de hortaliças, sendo plantadas no espaço aí de distância de 1 palmo ou um pouco mais uma da outra, e assim sucessivamente. Então, nós contamos com você nesta caminhada, vamos juntos fazer aquilo que precisa ser feito e pode ter certeza que Deus vai honrar cada um daqueles que estão tirando um print da tela, que tem os dados aí das contas do Ministério para ajudar. Faça isso, o mês está começando e nós precisamos preencher todo esse grande território de sementes de vários tipos de cereais e alimentos para a subsistência desse povo. Um grande passo nós já estamos dando, que é afastar mães, idosas e crianças deste rio perigoso. Afastando essas pessoas da beira dessa água, que muitos têm até trauma de chegar ali, mas obrigatoriamente tinham que ir, porque foi na beira dessas águas que, quem sabe, perderam filhos, perderam o pai, a mãe, um ente querido, nas presas de um crocodilo, nas presas de um hipopótamo furioso, ou até mesmo com marcas e feridas irreparáveis de mordidas de cachorro do mato, mabeco ou de qualquer outro tipo de bicho selvagem ali naquela região. Então, já temos milhares de motivos para glorificar a Deus pela sua vida, porque com a ajuda de todos vocês, já estamos conseguindo ver os resultados, que é afastando as famílias da beira dessas águas. E aí está o terreno que precisa ser preenchido de sementes para esse povo ter comida, para esse povo ter vida, para esse povo ter sorriso, para esse povo ter aquele ânimo de fazer aquela dança que é cultural deles, de dançar diante da comida que tem para dar para os filhos. E essa é a nossa missão que está sendo cumprida, pastor Leonardo. Glória a Deus por tudo isso, pastor. E nós estamos preparados para avançar. A realidade é essa, estamos preparados para avançar. À medida que o Espírito de Deus nos dê a graça, à medida que as pessoas estiverem conosco, à medida que nós possamos cada vez mais juntos caminharmos e dermos as nossas mãos, nós vamos avançar e fazer acontecer, porque nada paga você, ao final de um dia exaustivo, cansativo, você deitar a tua cabeça no travesseiro com a consciência de que você fez a diferença na vida de alguém. Afinal de contas, gente, nós não estamos aqui nessa terra somente para trabalhar, comer e beber. Não, nós estamos aqui para fazer a diferença na vida do nosso semelhante, e essa diferença nós fazemos quando nós participamos desse tipo de trabalho. Quando nós conseguimos, através das nossas ações, tirar, no mínimo, um sorriso do rosto dessas pessoas. Quando nós conseguimos, no mínimo, saciar a fome que está dentro da barriga delas. Então, esse trabalho ele tem um significado de vida para todos nós que estamos integrados nele, e sinta-se abraçado, você faz parte disso. Você tem condições, você pode dizer e falar para quem você quiser. Eu faço parte de um projeto de missões de ajuda internacional que muda verdadeiramente a vida de pessoas. Essa é uma postura que nós podemos adotar com propriedade, porque Deus nos comissionou a essa causa, a essa missão, e nós vamos fazer frente diante de toda essa realidade, pastor Claudinei. Com toda certeza, e só temos a agradecer a Deus pela vida de vocês. Como a irmã Maria Amélia escreveu, nós vamos plantar muitos ramos de mandioca, vamos plantar batata doce, batata lisa, que eu ensino como batatinha, vamos plantar inhame, que muitas regiões conhecem como cará, vamos plantar inhame, vamos estar plantando todos os tipos de raízes, cereais e hortaliças, porque é um meio de manter esse povo alimentado. Eu acho que não tem
uma maneira melhor do que nós para manter esse povo alimentado do que o que está acontecendo. O arrendamento de uma terra para eles produzirem o que eles querem, porque às vezes tem vontade de produzir, mas não tem a terra. Tem vontade de produzir, mas não tem as sementes. Então, nós estamos fazendo isso em harmonia, em união, sabendo que daqui a pouquinho, daqui a algumas semanas, quando nós sentarmos para almoçar ou jantar, a gente sabe que do outro lado tem um povo sentando também para almoçar e jantar com a ajuda de cada um de nós. Isso é maravilhoso. Só tenho a agradecer a Deus pela vida do pastor Leonardo, pastor Antônio César, pastor Eliseu, todos com as respectivas esposas, como das moderadoras, moderadores, membros do canal, inscritos, mantenedores desse projeto, porque sem vocês, pode ter certeza que esse trabalho não chegaria a esse nível, né, de atender a tantas pessoas dentro dessa grande demanda, né? Essa é a realidade. Então, muito obrigado, né, ao Criador e a cada um de vocês. Pastor Leonardo, dai-nos a bênção apostólica nesse momento. Já estamos aí com a live bem avançada, né? Amém, pastor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, todos juntos, unidos em uma só fé, em uma só concordância, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai querido, Senhor amado, nós te damos graças dessa oportunidade, porque o Senhor nos sustentou até aqui. O Senhor nos fortificou, nos deu a graça e nós dissemos sim ao chamado do Teu Espírito. Pai, eu te peço agora em especial, abençoe a vida de todos os que estão nos acompanhando. A vida desse homem, dessa mulher, esse lar, essa família, protege, guarda todos aqueles que estão sendo alcançados por essa oração, por esta programação, que o Teu projeto aconteça na vida de cada um deles. Te agradecemos, que o Senhor possa honrar a vida de todos, principalmente aqueles que têm possibilitado a condição para que os trabalhos de missões possam avançar e a nossa missão possa acontecer. Senhor, abençoe a todos nessa hora, assim oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Baruch Hashem pela sua vida, pela vida da sua família. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Pastor Leonardo, mais uma vez, obrigado por tudo. Nós vamos concluindo, agradecendo a todos e pedindo para vocês se inscreverem em nossos canais parceiros. Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, nosso canal de culinária, também o canal Pastor Antônio César e Maria Lima Portugal, são os nossos canais lá em Portugal. Temos também o nosso canal Milagres Extraordinários Europa. Temos também o canal Cortes MMA, que é o nosso canal secundário. Se inscreva no nosso canal de cortes, é importante, é um canal reserva, porque se acontecer alguma eventualidade aí, que aconteça alguma coisa com esse canal principal, você já está inscrito no canal reserva e você não vai, né, a gente não vamos perder essa nossa interação. Então se inscreva. Temos também o nosso canal Mulher Extraordinária, que é o canal que a minha esposa entra todas as noites, às 22h15, ao vivo, com todos vocês, uma live especial. Se inscreva lá, porque é bênção da parte de Deus também. E esse canal que nós estamos, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira, se inscreva, porque nós estamos aqui com lives diariamente, ao vivo, em 2 horários. Inclusive, hoje à noite, às 8 horas da noite, teremos mais uma live, tá? E eu peço a você para se inscrever e ativar o sino das notificações. Olha que fonte de água grande, gente. Meu Deus do céu, que força, né? Se inscreva também nesse canal que nós estamos, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira. E é bênção da parte de Deus para as nossas vidas. Queremos caminhar com você e te adotar em nossas orações. Amanhã, 6 horas da manhã, estaremos aqui ao vivo para o jejum pela salvação da família. Jejum esse das 6 da manhã às 3 horas da tarde. Vai ser, assim, uma grande bênção da parte de Deus, nosso Pai, tá bom? Deus abençoe a todos. Nós vamos ficando por aqui. Pastor Leonardo, obrigado por tudo. Meu pastor, um abraço, obrigado por tudo, eu que agradeço. E olhando essas imagens, eu tenho a certeza de que Deus nos dará a condição de ver as imagens do dia em que as receitas da irmã Neuza serão realizadas dentro da cozinha beneficente, dentro desses fornos que Deus nos deu a graça e a condição para construir. Tenho certeza disso, será um momento
espetacular, maravilhoso, e com certeza o coração de todos nós irá se alegrar. Um abraço para todos, pastor, fica com Deus, estamos juntos na mesma fé, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Leonardo. Deus abençoe, Alonso. Obrigado a todos vocês. Estamos juntos. Amanhã, novas imagens para vocês do trabalho e amanhã vai estar melhor do que hoje, porque amanhã é a entrega dos pães, amanhã é a motobomba funcionando 100%, amanhã vai ser demais. Não perca nossas lives, tá bom? Deus abençoe a todos. Beijo na sua alma e vamos finalizando com essa canção aqui que faz parte do repertório das nossas 14 canções do álbum que foi lançado aí no final do mês e é bênção de Deus. Acompanha lá pelo Spotify, pelo Amazon Music, é só digitar Ministério Milagres Extraordinários que você vai encontrar lá as 14 canções, tá bom? Deus abençoe, vamos pra cima! Me matando sorrindo outra vez. Milagres extraordinários. Onde havia dor, nasceu uma canção. Onde faltava abrigo, veio proteção. Para as viúvas e os órfãos também. Deus escreveu esperança no coração de alguém. Perfura poços, faz a água chegar. Traz vida pra seca, faz o povo cantar. Mãos que servem pés sem descansar. Plantando amor pra vida florescer e brilhar. Cada sorriso é vitória, cada abraço é história. Quando o amor de Cristo vem, o impossível vira glória. Milagres extraordinários, minha matanda vai celebrar. Milagres extraordinários, a luz voltou a brilhar. Com fé e amor, vamos cantar. Milagres extraordinários, levantando quem está só. Levantando quem está só. Tem refeição na mesa, roupa pra vestir. Tem carinho e cuidado pra criança sorrir. Tem assistência médica chegando sem parar, porque Deus não esquece de quem precisa amar. A comunidade aprende a sonhar de novo. Novos caminhos abrem pra crescer como o povo. Cada gesto de bondade faz o céu sorrir. E a graça de Jesus continua a conduzir. Cada sorriso é vitória, cada abraço é história. Quando o amor de Cristo vem, o impossível vira glória. Milagres extraordinários, minha matanda vai celebrar. Milagres extraordinários, a luz voltou a brilhar. Com fé e amor, vamos cantar. Milagres extraordinários, levantando quem está só. Levantando quem está só. O amor venceu o medo, a esperança vem primeiro. De mãos dadas seguimos unidos, servindo a Deus e aos necessitados. Minha matanda canta em gratidão. Milagres vivos em cada coração. Milagres extraordinários, minha matanda vai celebrar. Milagres extraordinários.